Olá, bom dia, sextou. Tô aqui outra vez para mais um Sexta, que lá vem história. E hoje eu vou falar de um texto do meu livro, mais uma vez, né, Dissolvendo Pensamentos, que fala um pouquinho de essa exposição, então a gente se expor para o mundo, se mostrar para o mundo, né, por aí. E também falar de propósito, né, e falar de ego, que são assuntos que eu acho que são pertinentes também a esse texto que eu escrevi. O texto está na página 124, chama A Casa é Sua, no sentido de falar nossa casa, né? Então, nesse texto eu conto que eu não moro com meus pais há bastante tempo, né? Eu saí de casa cedo, mas eu sempre vou à casa dos meus pais e eu contei que eu chego em casa e tenho o costume de abrir a geladeira, né? Então muitas vezes eu chego, falo oi pra todo mundo e daqui a pouco eu me vejo na cozinha abrindo a geladeira, olhando o que tem ali dentro. E muitas dessas vezes eu nem pego nada, né? Não vou comer nada, mas é uma sensação de pertencimento, é uma sensação de parece que eu vejo como é que tá a casa também pela geladeira, né? O que tem ali, se a gente vai comemorar alguma coisa, talvez tenha algumas comidas diferentes, né? Ou alguma coisa como minha mãe me espera, ela fez porque eu tô chegando, então também um sentimento de aconchego, né? A minha casa ali é parte de mim, aquele lugar, né? A casa dos meus pais. Então representa muito pra mim. Eu sempre fazia, minha mãe sempre pergunta o que você tá procurando, o que você quer, né? Porque normalmente tem as coisas na mesa, mas na verdade parece que eu não tô procurando nada específico, é só uma questão de aqui é meu lugar, é minha casa, né? Embora eu não more com eles há bastante tempo, é minha família. E eu considero e tenho essa liberdade. Então, eu não visito a casa dos meus pais. É como se fosse a extensão da minha casa também, né? E para falar de pertencimento. E esse texto fala disso, né? Então, eu vou ler um pedacinho para vocês. Nos últimos tempos, tenho repensado alguns comportamentos que tive durante a vida, minha vontade de não ser vista, de me esconder, de não mostrar o que sinto e como sou. É um trabalho árduo, porque me acostumei com uma armadura, supondo que estou me protegendo, como se estivesse visitando a própria vida, sem intimidade, cheia de cerimônia. Tenho realizado algumas coisas as quais eu considerava inalcançáveis, pelo menos para mim. E por incrível que pareça, é como se pudesse sentir o mundo, a vida e as outras pessoas com uma sensação maravilhosa de entrega e vulnerabilidade, como estar descoberta, porém integrada. E esse meu comportamento de chegar e abrir a geladeira talvez seja a maneira que encontro de dizer a mim mesma que, apesar de morar em outra casa há algum tempo, a casa dos meus pais é e sempre será um lar para mim. É uma relação de pertencimento e intimidade. Hoje acredito que se estou vivendo a minha verdade, essa verdade autêntica que não causa dano a ninguém e que, pelo contrário, me faz sentir livre e especialmente viva, não devo evitá-la. Vale para muitas situações que tenho vivido, que me deixam mais exposta. Se sou capaz de me misturar ali, com aquele cenário que estou inserida, me sentindo plena e feliz, qual é o problema? Depois tem mais um pedacinho, né? Mas é só um trechinho pra gente falar sobre esse assunto. É exatamente isso. Por exemplo, o que eu tô fazendo aqui de gravar vídeos até a publicação de um livro, né? No início, lá quando eu comecei a dar aulas, eu já falei pra vocês que eu tive um período da minha vida que eu fui bastante retraída, tímida, né? Achava que era... Eu sou introspectiva, né? Introspectiva não quer dizer timidez, né? Introspectiva que eu me sinto melhor quando estou sozinha, então comigo mesma. Quando eu tenho muito estímulo externo, é uma coisa que me incomoda um pouco, mas eu sempre consegui conversar com pessoas no trabalho, tenho bom relacionamento, converso. Mas existe um bloqueio também de você se colocar na frente dos outros e falar com os outros, né? E eu fui quebrando, e isso foi um processo de autoconhecimento mesmo. E eu sempre falo do meu processo aqui, né? Quando comecei a praticar yoga, eu senti isso muito nítido. Eu comecei a lembrar de muita coisa que eu gostava de fazer e deixei de fazer. E muitas dessas coisas envolviam as outras pessoas estarem me ouvindo e eu estar partilhando da minha vida com as outras pessoas. E isso foi acontecendo naturalmente. E eu falei desde o começo que eu ia falar também sobre propósito, né? Porque eu acredito que é o que eu carrego, né? Eu comecei a fazer essas coisas, né? Praticar yoga e tal, e eu nem pensava em ser escritora, escrever livro.
fazer o que eu faço hoje. Quando eu comecei a praticar, eu comecei a gostar. Me vi uma outra pessoa, uma pessoa com a mente mais calma, e com uma mente mais calma, com a possibilidade de ter uma mente assertiva, né? Porque se você sabe contar até 10, a sua escolha, tudo que você faz é bem pensado. Então a possibilidade de dar certo é maior. Mas eu percebi uma mudança muito clara nisso, e com isso por outras áreas da vida, porque se eu estou em equilíbrio, é muito mais fácil eu fazer tudo em volta de mim, né? Qualquer outra coisa, sem aquele impulso de realização, e que a gente perde um pouquinho do ego. E isso eu senti muito. Lógico que é uma busca, a gente tá aqui para evoluir nesse mundo, mas eu percebo que quando a gente se encontra e faz aquilo que realmente a gente gosta, as outras pessoas veem o que a gente faz, que a gente tá fazendo, porque elas percebem a nossa mudança. Então a pessoa vem até você e quer saber o que você faz, mas você faz meditação? Porque ela viu você, viu como que você lida com as situações da sua vida real ali, e ela procura porque ela quer saber o que você faz para ser daquele jeito. Então eu percebo assim que propósito está muito conectado com isso da gente se descobrir, o autoconhecimento, e leva assim processo, tempo. A vida é um aprendizado. Então isso leva algum tempo, né? Porque como eu já te disse, faz alguns anos já que eu estou fazendo meditação, yoga, estou nessa busca de mim mesma. E aí a gente vai mudando a vida, porque a vida ela é incerta. Um dia cai um raio na cabeça, então tudo aquilo que a gente aprendeu faz com que a gente tenha como lidar com aquela situação desafiadora de uma maneira mais tranquila, porque eu sou aquilo, eu mudei, eu me transformei naquilo, né? E isso que eu acho que está conectado com o nosso propósito. Fez bem pra mim, eu tô vivendo aquilo, eu tenho vontade de falar, eu tenho vontade de ser isso no mundo, eu tenho vontade de agir com amor e fazer pros outros. Então eu acho que é aí que é a pegada do propósito, sabe? É tão bom pra mim que eu quero que o outro sinta. Então a gente faz isso de livre e espontânea vontade, é por amor. Não que você não possa ganhar dinheiro com o seu propósito, na verdade, acho que todo mundo busca isso, que é esse caminho que a gente acaba fazendo, mas o seu desejo é que o outro sinta exatamente o que você sentiu. Esse é meu lema, é o que eu carrego. Então, você percebe que foi bom pra você, eu quis ser professora, eu escrevi um livro, eu tô aqui falando com vocês, porque a gente tem vontade de espalhar o que sentiu. E sem aquele desejo do ego, né, de reconhecimento. Porque existem muitos caminhos de autoconhecimento, muitos caminhos que podem levar você a ter uma vida mais plena, mais feliz, mais equilibrada. Só que só você pode saber o que vai te levar a esse lugar. Só você precisa tirar as amarras, tirar os bloqueios, os obstáculos da sua frente. E talvez você se conecte com aquela ou outra atividade que vai te levar para esse lugar. Eu descobri um terapeuta que me faz maravilhas. Ou um tipo de terapia, sei lá, hoje tem tantas, que me fazem sentir daquele jeito. Olha, eu aprendi a meditar. Eu acho que a gente precisa se conectar, e muitas vezes a gente se conecta com a pessoa, né, com o que ela tá fazendo, e puxa pra gente. E a gente precisa se ouvir, saber o que toca, o que pra mim é importante. E isso a gente perde o ego, porque eu posso estar falando aqui 1 milhão de coisas que pra aquela pessoa, ela não tem vontade de fazer, pra ela não serve. Então a gente para de querer defender o ego. Isso eu acho que a gente tá no propósito. Eu acho que é tão bom pra mim, que eu acredito piamente nisso, então eu faço. E então eu não espero que alguém fala, nossa, Flávia, que trabalho lindo, ou então vou lá, preciso fazer igual você. Isso acontece naturalmente, né? A gente tá fazendo por nós e se expondo, mas de uma maneira que você não causa dano a ninguém, e estando na sua maior estado de plenitude, você atrai as outras pessoas para você. Então, sem aquela necessidade de ficar cobrando do outro reconhecimento, sei lá, aplauso ou qualquer coisa, porque você está agindo exatamente com amor. E eu acho que isso que é o mais importante, porque o meu caminho, hoje eu tenho esse livro que eu escrevi e tal, mas é um caminho espiritual, né? É essa busca de mim mesma, é essa busca do que não tá aqui. Então eu não posso também me apegar à matéria, né? Lógico que a gente quer, o livro tá vendendo, tem gente lendo, as pessoas falam, nossa, elogio, quem não gosta? Qualquer ser humano gosta de ser
elogiado, de as pessoas falarem dele, isso é normal, mas a gente não se alimenta disso, sabe? A gente quer mesmo que o outro siga aquele caminho. É uma intenção de que o outro tenha aquela sensação que você teve, aquela sensação boa em relação à vida. Tá bom? Era isso que eu queria falar hoje, falar do meu livro, mais uma vez, Dissolvendo Pensamentos, que tá à venda na Amazon, no Magazine Luiza, tá bom? E falar sobre isso, sobre o meu caminho de autoconhecimento, falar desse medo de exposição, que a gente não pode ter, tem que vencer essas amarras para poder exercer mesmo o que a gente veio fazer nesse mundo, que é isso que eu acredito, né? E respeitar o universo de cada um, o que toca cada um. A gente tá aqui para fazer o nosso, é um quebra-cabeça. Cada um é uma peça. Então um vai desenvolver um lado, o outro vai desenvolver outro, e não significa que um tá certo e o outro tá errado, que um é melhor que o outro, né? É um processo. E nesse processo a gente vai caminhando junto. Cada um no seu lugar. Tá bom? Um beijo para vocês. Então, eu fiquei 2 semanas sem postar nada, deu certo agora, né? Como eu falei pra vocês. Espero que vocês tenham uma ótima Páscoa, né? Esse final de semana nós temos o domingo de Páscoa. Páscoa é vida nova. Pra gente renascer sempre, deixar morrer o que tem que morrer e nascer, viver uma vida diferente, com o seu propósito, com determinação, com amor mesmo a nós mesmos e ao mundo. Um beijo pra vocês. Tchau, tchau.